Podcast Rural. Podcast Rural hoje é técnico com prosa aqui com o professor Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo. Professor, depois então da temporada de frio, né? Nós estamos pegando aí como base maio, junho e julho, aí começa a chegar a temporada de calor, mas antes daquela temporada de chuva que normalmente a nossa região aqui é outubro, novembro, às vezes até atrasa um pouco, que vem as chuvas. Então tem um intervalo entre o frio e as chuvas de um extremo calor. Como que comporta e o que o produtor rural precisa fazer, qual é o manejo que ele tem que realizar com a pastagem dele? Então nós estamos pegando em agosto e setembro. Nós temos duas situações. Se for irrigado, quando você perceber que subiu um pouquinho a temperatura, você mete água. Sem dó. E vai agradecer, sim, lindamente, né, essa passagem. Primeiro, eu estou partindo do princípio que o produtor, quando ele tem uma pastagem irrigada, ele já aprendeu a fazer manejo, o manejo já está tudo certinho, tal, tá piqueteado, né? Porque, pelo amor de Deus, não é possível que ele irrigou o pasto sem saber manejar. Não adianta você jogar água em terra ruim não, gente. Pelo amor de qualquer coisa. Se eu chegar numa fazenda, que eu vou lá, vamos ali na minha propriedade conhecer ali, aí eu chego lá, tá lá o cara com a irrigação montada, e eu vou olhar o solo dele, tem 0,5 miligrama por decímetro cúbico de fósforo, tem 20 miligramas por decímetro cúbico de potássio, 20% da CTC, só 20% é de cálcio, 6% é de magnésio, o resto é alumínio. Tenha paciência. Você está jogando água em quê? Você está jogando água em cima da palha de arroz? Para quê? Então, primeiro, nós vamos trabalhar o solo. Nós vamos fazer o perfil de solo. Nós vamos aprender agricultura. Antes de você aprender pecuária, você tem que aprender agricultura. É por isso que você vê, entra ano e sai ano, há 30, 40 anos atrás, e continua a mesma coisa. Pecuarista reclama de dia, de noite e toda hora. Eu não sei como é que a esposa dele aguenta tanta reclamação. Toda hora é reclamando. Leite não dá dinheiro, não sei o que não dá dinheiro, boi não dá dinheiro, não sei o que. É só reclamação. Por quê? Porque ainda não aprendeu a ser um agricultor. Então, primeiro tem que aprender agricultura. Por quê, hein, professor? Cristo, porque o gado come capim. E capim é vegetal. Capim, silagem de milho é vegetal. Então, primeiro você tem que aprender a ser agrônomo. Depois que você aprendeu a ser um agrônomo, aí você vai ser o que você quiser. Você pode ser zootecnista, economista, ciclista, motociclista, o que você quiser, você vai ser. Mas primeiro você vai aprender agronomia. Você vai aprender os princípios básicos de nutrição de plantas e fertilidade de solo. Aí você foi lá, equilibrou seu solo, o solo está equilibrado, 10 mg por decímetro cúbico de fósforo, você está com 150 mg por decímetro cúbico de potássio, a sua CTC tem 60% de cálcio, 20% de magnésio, 6% de potássio, não tem alumínio, tirou alumínio tóxico, acabou, o pH está 6,5, aí sim você vai irrigar. E não vai me inventar de montar irrigação, seja de canhão americano, seja do canhão brasileiro, do canhão chinês, japonês, de Marte, do que for, antes de você piquetear o pasto. Porque quando você irriga pasto sem piquetear o pasto, você vai produzir mais. Quando você produz mais e não aprende a colher mais, o que vai acontecer é que você vai perder mais. Então, primeiro você vai fazer o passo a passo. Equilibra o solo, maneja o pasto, piqueteia o pasto, aí você vai irrigar o pasto. Irrigou o pasto, aí sim, chegou no mês do outono. O mês de outono é o pior mês para pastagem. Por quê? Porque quando as folhas começam a cair, a temperatura começa a cair, a luminosidade começa a cair. E a planta, por ter um cérebro rudimentar, o que é um cérebro rudimentar? Um sistema nervoso, Cristo. Ou sistema, a Maria, como é que chama aquela plantinha que você bate nela, ela fecha?
Ai, rapaz, Maria isso é da fecha a minha mão. infância. Não, Maria Não fecha a lembro mão. disso, não. Vai, Maria fecha a mão. Você bateu, ela fechou. Eu sei qual que é. Não lembro o nome mais, não. Tá, você tá ficando velho já, hein? Tô. Você tá doido. Então você bateu lá na plantinha, ela fechou, não fechou? Aquilo ali é um sistema nervoso rudimentar, pronto. Toda planta tem aquilo ali. Então, ó, são sensores. Professor quer dizer que a planta tem um sistema nervoso que imita o nosso? Não, nós imitamos os dela. Nós evoluímos para animais, né? Aí o que que acontece? Chega o mês de outono. Aí chega o outono, a temperatura começa a cair, os dias começam a ficar menores do que as noites. O que que os sensores das plantas notam? Notam isso aí, Cristo. Eles notam que a partir de agora não tem mais luminosidade, não tem mais temperatura. O que ela vai fazer? Ela fica louca. O que eu vou fazer? Porque ela não tem como raciocinar. Então ela começa a manifestar sintomas negativos. Que sintomas negativos são esses? Ela começa a parar de crescer. Então a pior época do ano para pastagem é o outono, porque é justamente na época em que ela está acostumada com calorão intenso, com luminosidade intensa, e de uma hora para outra Deus faz assim, puf, pronto, acabou o verão, entrou o outono. Aí ela fica louca. Então nesse momento é o momento em que você tem que aprender a dosar a quantidade de água, a quantidade de adubo. Como é que faz isso, professor? Observando a quantidade de dias que vai demorar para o pasto voltar. Falei no bloco passado. Então, se está demorando a voltar, diminui a água e diminui a adubação. Professor, mas se eu diminuir a água e se eu diminuir a adubação, o pasto vai crescer menos, professor, vai produzir menos. E agora, professor, o que que eu faço? Adivinha o que você vai fazer? Você vai diminuir a quantidade de gado por hectare nesse pasto. E professor, e o que eu vou fazer com o resto do gado que eu diminuí? Tinha 10, eu tirei. De 10 eu tirei e deixei só 6. O que eu faço com as outras 4? Adivinha o que você faz? Você vai levar elas para o coxo. E é por isso que tem que fazer planejamento estratégico para seca. Que eu falei aqui várias vezes no programa, ensinando vocês a plantar milho, planta capim, planta cana. Se você deixar a mesma quantidade de gado num pasto no mês de outono e inverno afora, o pasto vai arrapar, o pasto vai diminuir, vai acabar com o resíduo do pasto, vai comer o meristema da planta e a planta não volta, e aí degrada, e aí você volta para a estaca zero e as suas vacas, no caso de produtor de leite, começam a atrasar cio, elas atrasando o cio, o período de serviço também aumenta, porque aí a vaca tinha que parir um bezerro por ano. Ela passa a parir um bezerro a cada 2 anos e você vai pro brejo. Quem vai pro brejo não é a vaca não, se. Dependendo do caso, é melhor pegar essas vacas que sobraram então e vender. Não, no caso da vaca de leite, o produtor não faz isso, né? Porque ele precisa dessas porque às vacas. vezes ele não conseguiu fazer um manejo correto para o período de seca, vai deixar o bicho passar fome. Vende, ué. Aí é uma situação, é uma situação que chegou no fundo do poço, né? Pois é, mas para ele não morrer no fundo desse poço, ele vende esse excesso de vaca e trabalha com o que tem. Depois, no ano que vem, ele planeja, compra mais e pronto. Olha aí, já começou errado, né? Ele já começou a colocar excesso de vaca, né? Você falou a palavra correta, né? Aí depois vai ter que vender barato. E o pior é que você não sabe da maior. Nessa época, tá todo mundo desesperado querendo vender ao mesmo tempo, né? E aí você procura um frigorífico, você procura um açougue, não, hoje não compro. Vai na cooperativa, não, já tem 1000 na fila. Porque aí ficou pior, porque cooperativa todo mundo é dono, todo mundo quer vender ao mesmo tempo. Então, gente, a única solução que existe para nós é o conhecimento. Estudar, ter conhecimento, não tem outra saída. Eu tive a curiosidade de pesquisar aqui qual é o nome daquela plantinha, né, da nossa infância, que muita gente, eu acho que tem criança que nunca viu na vida essa plantinha, tá? Ela é conhecida como dormideira e o nome é Mimosa pudica. E tem uma curiosidade interessante aqui, professor. Uma plantinha brasileira que fascinou gerações de crianças por sua capacidade de fechar as folhas quando tocada, está revelando segredos a cientistas japoneses. Isso aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo.
Eles descobriram que o movimento da mimosa pudica, a dormideira, está associado à perda de moléculas de fosfato em uma proteína chamada actina. A actina está presente nas células da planta como componente de citoesqueleto, que é a estrutura que determina o formato da célula. Como toda proteína, ela é composta por aminoácidos, sendo um deles a tirosina. É nesse pedaço que ocorre a variação na quantidade de fosfatos. Uma redução na quantidade faz com que as folhas da dormideira se recolham. Durante a noite, elas se fecham naturalmente. Exato. É o que acontece, por exemplo, no nosso cérebro, né? O nosso cérebro também gasta muita energia, gasta fosfato, fósforo é energia. Então aí nós temos o quê? Aí nós temos um sistema nervoso rudimentar. Aí nós temos um princípio de sistema nervoso que é regulado pela perca de fosfato. Está correta essa afirmação. Uhum. Essa planta tem um sistema nervoso rudimentar, assim como todas as outras têm, que são sensores. Então, quando a planta começa a perceber que tem pouca água e pouca luz e pouca temperatura, ela para de produzir. Vai chegar um ponto que ela vai secar. Ela vai perder toda a água dela. E isso ela faz como ela seca as folhas como um sistema de defesa. Por quê? Porque as folhas transpiram. Uhum. Já tem pouca água no solo. Aí eu estou transpirando, vai ficar pior, vou morrer de sede. Então o que as plantas perenes, rizomatosas, fazem? Elas secam as folhas de propósito, que é o caso das braquiárias, é o caso dos pânicos, é o caso do andropólogo, é o caso do tifton, por exemplo. Então, as plantas forrageiras de pastagem, que é as chamadas pastagens, ela chega no mês de junho, julho, agosto, o produto fala duro da seca, ela está sequinha, virou palha. Porque lá embaixo, no rizoma, está vivo. Lá embaixo está vivo, tem atividade biológica. Lá embaixo tem metabolismo. O rizoma é cheio de açúcar. Então a célula está gastando aquele açúcar durante a seca para que, quando cair os primeiros pingos d'água, e esse pasto rebrote. Professor, qual é o manejo que eu tenho que fazer então no mês de junho e agosto? Aí nessa época você não faz nada. Mesmo que você piqueteia, e se for um pasto sequeiro, por exemplo, que não tem irrigação, mesmo que você piqueteie, ele vai amarelar. Aí você deixa quieto, leva o gado para o coxo. Quando é pasto irrigado, você vai seguir aquele manejo que eu falei, o manejo de entender quanto tempo está demorando para voltar. Sim. O pasto vai ficar verde, mas não compensa você jogar mais água nele. Deixa ele quietinho lá e vai continuar verde, ele não vai secar. Quando chegar no mês de agosto para frente, de 15 de agosto para frente, você vai começar a querer jogar uma aguinha nele já. E você vai observando quanto tempo vai demorar para ele rebrotar. Uhum. No mês de setembro, você pode jogar água sem dó. Ele vai voltar lindo e maravilhoso. Porque o mês de setembro nós temos os dias começando a ficarem maiores do que as noites. Aí você tem temperatura alta também. Só que tem um probleminha. Não tem água. Porque no mês de setembro os rios começam a secar, os córregos, os poços artesianos começam a baixar. E aí nós não temos água. Então você está vendo como é que é difícil? Tem que ter um planejamento. Você está entendendo como a atividade pecuária tem muito mais fator contra do que a agricultura? Por isso que eu digo sempre para vocês aqui. E a minha forma de falar é uma forma bem direta mesmo. Eu tenho um jeito próprio de falar e às vezes meu jeito não agrada a todo mundo. Mas eu tenho certeza absoluta que se você me ouvir, você vai dar bem na vida. Porque o que eu estou falando para você aqui é a realidade. É a realidade. Não foi ninguém que falou para mim não, viu? Foi eu que fui lá e vivi isso. Eu saí de dentro de uma extensão rural, de dentro de uma consultoria onde eu trabalhava dia e noite rodando fazenda, para ir ser produtor rural, para eu sentir na pele o que eles sentiam. E eu não sabia. E esse ano de 2025 vai completar 9 anos que eu estou como produtor rural, sofrendo na pele e sentindo na pele o que o produtor
sentiu. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida até hoje como agrônomo, foi ter me transformado como produtor. É como se o médico se transformasse num paciente, para ele sentir a dor do paciente. Assim ele será um médico muito melhor. Sabe o que eu tenho que fazer, Fabrício? Obrigado, produtor. Agradecer o produtor Tô rural. te agradecendo como produtor. Ah, entendi. E tô agradecendo o meu ouvinte que é produtor rural. Entendi. Muito obrigado pelo que você faz. Aquela música Obrigado ao Homem do Campo é uma verdade, né? Tô tirando os trechinhos e usando sempre aqui para agradecer todos os dias. Aquela música, Nossa Senhora, quem é o cantor que canta aquela música? Quem é Sandro Mondinho? Dom e Ravel. Dom e Ravel. Isso. Aí, ó, tá vendo? E teve regravação, que é a que a gente tá usando, é de... Acho que é César e Paulinho regravou ela depois. César e Paulinho Acho que regravou e Dom e Ravel. Alô, Dom e Ravel, se você estiver vendo esse corte aqui no Instagram, olha, vou falar pra vocês uma coisa. Vocês gravaram uma música fantástica. E essa música, não sei se é a composição deles, se não for também... Um abraço pro compositor e também um abraço pro César de Paulinho também, que regravou, inclusive acho que é o César, né? Ele teve um problema de saúde. Então, teve um problema de saúde, que Deus abençoe, que ele tá cantando, já voltou aí, mas que Deus abençoe para que ele se recupere, porque é um duplão, hein? César de Paulinho, Dom e Ravel, é só gente boa. Professor, prosa sempre com você é boa. E vou até aproveitar a oportunidade aí para chamar as faculdades de agronomia, né, que tem interesse nas regiões, né, tanto em Paracatu e região quanto em Coromandel e região, anunciar com a gente aqui, ora. A gente está falando de agronomia aqui e o professor está aqui falando, todo produtor rural precisa ser também um agrônomo, tem que ser agricultor. Então, poxa, vocês estão perdendo tempo. Professor, obrigado pela sua participação. Deixa aí o seu bom dia, um abraço aos ouvintes de Paracatu e região e de Coromandel e região. Deixo aqui um abraço pro pessoal de Paracatu, pessoal de Coromandel, a terra do Goiá. O eterno poeta Goiá, que fez a música, uma das maiores músicas, hein? Tô falando de melhor, não tô falando de maior, a que mais cantada de todos os tempos, Saudade de Minha Terra. Alô, Coromandel, terra do Goiá, um abraço para vocês. Mandar um abraço também para as empresas do agronegócio, dizer para vocês que nós fazemos palestras também. Se alguma empresa quiser contratar a nossa palestra, quiser contratar a nossa aula, o nosso conhecimento, é só entrar em contato com o Francis. Liga pro Francis, pessoal. O Francis é meu empresário, viu? Fechou. Ele leva 30%. Beleza. Então anota aí, 38991810123. Obrigado, Fabrício. E vamos pensar aí. Você, ouvinte, fique à vontade também para mandar sugestões aqui, manda suas perguntas, seus comentários, que a partir das suas perguntas, das suas dúvidas, dos seus comentários, da sua reclamação, a gente traz um bate-papo aqui técnico para poder trazer informação científica, comprovada, testada, para você depois aplicar e ter sucesso aí na sua atividade. Assim a gente espera e torce por você. Muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau, tchau. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade.
Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.